noite, irmãos, para quem eu não vi ainda, né? Se eu disser que eu estou alegre, estou feliz, isso é redundância, não é? Porque, de fato, a minha alegria está acima das nuvens. Poder estar aqui, depois de algum tempo, né? Tanto ausente, mas não é por falta de convite, não. O reverendo Anês tem me convidado algumas vezes, mas como eu sou um aposentado sem folga, onde eu estou aposentado sem folga, eu sou um deles. Né? Se eu atender todos os convites, aí eu prego de manhã, de tarde, prego também no meio da semana, e vai por aí fora. Então, alguns até eu tenho que falar assim, não, já tenho compromisso, certo? Não tem que emendar o tempo todo. Mas, graças a Deus, que a gente parece um pouco conhecido na cidade, então os colegas acham que a gente está livre, né? Então convida a gente. Mas aqui é um prazer realmente estar aqui, saudade desse público, né? Eu tenho a oportunidade, o privilégio de falar várias vezes. E hoje, mais uma vez, né? Nós estamos aqui para falar de um tema que me foi dado, família, né? Esse mês foi dedicado à família. E o Reverendo, quando me convidou para falar sobre família, tudo bem, pode deixar que nós vamos direto ao assunto. Mas abra sua Bíblia em Marcos 10. Eu vou me basear em dois versículos, um do Velho Testamento e outro aqui de Marcos. O que me diz o Senhor Jesus aqui? 10, dos versículos 7 a 9. Diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. E quando estamos agora no momento de interpretarmos a tua palavra, unge os lábios do teu servo, abençoa cada um que aqui se encontra, para que a mensagem possa calar os nossos corações, possamos entender, mas também termos condições de colocarmos em prática. Continua, Senhor Deus, abençoando esta igreja, os seus pastores, o conselho, o diaconal, os departamentos, todos aqueles que adentram este templo, que não lhes falte a tua bênção em momento algum. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem dúvida, irmãos, nós não podemos falar de casamento e nem de família sem trazermos à tona Gênesis 2:24, que está também transcrito aqui na parte que lemos. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E as palavras do Senhor Jesus: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu entendo que casamento, família, faz parte integral desses dois versículos. Qualquer momento que nós falarmos em família, falarmos em casamento, falarmos em criação de filhos, nós vamos entender que esses dois versículos precisam estar presentes na formação da família. Temos que continuar afirmando que a família ainda é um reduto sagrado da sociedade e que não podemos prescindir em momento algum da família. Pois bem, ai da sociedade se não fosse a família, não é? Ai da igreja, ai da moral, ai de tudo mais. Embora a família esteja um tanto em baixa nos últimos tempos, não é? Todos sabem que a família está cheia de problemas hoje. É difícil uma família em que todos estão ordenados na mesma perspectiva de servir a Deus, como também de se amarem ou de estarem cada vez mais unidos. Sempre a família está sofrendo o desgaste da sociedade hoje, o desgaste também do consumismo, de uma sociedade
que avança cada vez mais, cuja tecnologia nos desafia a termos mais dinheiro para podermos obter tudo que está por aí. E tudo isso, então, contribui para que a família vai cada vez mais perdendo a sua razão de ser. Mas a família é realmente o sustentáculo de tudo. O dia que a família se extinguir, o dia que ela deixar de existir, nós não sabemos o que vai ser da humanidade. Não sabemos o que vai ser da sociedade, o que vai ser dos nossos filhos, do futuro, não sabemos. Mas, infelizmente, nós temos que afirmar que a família não é perfeita. E não existe família perfeita nem na Bíblia. Ah, será que não existe? Não. Não existe família perfeita nem na Bíblia. Se não, vejamos. A família de Abraão, houve mentiras. Gênesis 12. Quando ele chegou ao Egito, né? Ele pediu para a mulher dele mentir, dizendo que era sua irmã, porque era muito bonita, certo? E ele tinha medo de se morrer por causa dela. Então mentiu, não é a família perfeita. Na família de Isaac, houve a venda do direito da primogenitura, Gênesis 25, e a briga entre dois irmãos, Gênesis 27. Na família de Ló, a prática sexual entre filhas e o pai, Gênesis 19. Na família de Jacó, houve predileção por um filho, intriga entre irmãos, Gênesis 37. Na família de Moisés, houve maledicência entre irmãos, Números 12. Na família de Sansão, houve traição da esposa, Juízes 16. Na família de Eli, houve falta de disciplina dos filhos pelos pais, 1 Samuel 3. Na família de Davi, houve adultério, incesto, fratricídio, 2 Samuel 11. Na família de Salomão, houve o quê? Poligamia e a revolta entre os filhos, 1 Reis 11, 12. No povo de Israel, houve infidelidade conjugal no período do profeta Oséias. Nem a família de Jesus foi perfeita. Então está aí, meus irmãos, um retrato de partes importantes da Bíblia, mostrando que a família não era perfeita, nem a Bíblia. Pois bem, mas então por que Deus nos aceita assim? Com tantos defeitos, com tantas más qualidades, com tantos desencontros? Isso mostra realmente que Deus nos aceita como nós somos. Foi a misericórdia de Deus, foi a bênção de Deus em nos escolher, em nos predestinar, que é o grande privilégio que nós temos de vivermos como família. Então, apesar dos nossos defeitos pessoais e como família, é assim que Deus nos aceita. É assim que Ele aceitou todas as famílias do Velho Testamento, que foram os pivôs do Novo Testamento para termos a igreja hoje, a igreja cristã. Pois bem, dos dois versículos, meus irmãos, eu queria destacar 4 verbos. 4 verbos aqui que falam tremendamente sobre a família, como deve ser e o que ela é. Primeiro, o verbo deixar. Deixará o homem pai e mãe. Você já pensou nisso? Você deixar a sua casa, deixar seu pai, deixar sua mãe? Não parece assim uma afronta? Eu deixar minha casa, deixar meu pai, deixar minha mãe? Não é? Não. Isso aqui é um princípio fundamental para se criar outra família. Outra família vai ser criada agora. Este verbo está dizendo que um novo casal deve deixar a casa paterna, a família dos pais e cuidar da sua. Você vai formar uma nova família agora. Aquela família agora é outra. Você é outra família. Então, você deve cortar o cordão umbilical. Não deve continuar na dependência do pai ou da mãe, certo? Precisa cortar alguma coisa, você ter uma vivência diferente agora, que você agora vai ser comandante também de uma família. Deve romper o emocional, os laços de dependência. E aqui os pais deram segurança, deram o necessário, deram aquilo que era necessário para a sua manutenção. Mas agora, o novo casal tem um compromisso. A formação agora é marido e mulher, é marido e esposa. Nada de morar no quintal dos pais, ou morar com a sogra, né? A não ser que a sogra seria muito interessante, né? Tudo bem. Mas fora disso, você está convidado a formar uma família e tchau. Tchau. Não é desprezar pai, não é desprezar mãe, tá certo? Mas é você entender que o cordão umbilical deve ser cortado, porque você agora é outra família. E os pais, sogra, sogro, devem também intervir na família do outro agora, porque agora é outra família. Eu tenho visto, às vezes, casamentos sendo desfeitos, porque a sogra, principalmente, né,
o sogro às vezes intervém, né? Quando o outro já casou, formou a família dele, fica dando ordem, fica com ciúme, fica uma coisa e outra. Isso tem complicado muitas vezes os casais novos, um tanto sem experiência, que não deve mais estar ligados àquela família, a não ser pelos laços de sangue, né? Que é muito importante. Então, o verbo deixar, sem dúvida, é o primeiro fator básico na formação da família. Mas qual é o outro verbo? É o verbo unir. Deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua esposa, à sua mulher. A palavra unir significa a solidificação da natureza permanente do casamento. Os dois estão compromissados um com o outro agora. A solidificação vem desse unir, desse estar junto, certo? Por isso qualquer tipo de separação é dolorosa, certo? Não devia nem acontecer. Somente a morte deveria separar o casal, só, mais nada. Nada mais deveria separar o casal, certo? No plano original de Deus, o casamento era uma instituição permanente. Não até que a sogra, até que a amante, até que o serviço, o emprego, até que outra circunstância venha separados, certo? O casamento era uma questão permanente, segundo Deus, certo? Esse versículo de Gênesis 2, 24, deixará um pai e mãe, e se unirá a sua mulher, isso aí é a base do casamento. Ali está tudo de um casamento, ali está tudo de uma família, ali não pode tirar nada. E temos que entender que, uma vez entendendo este fato, nós estamos compromissados agora, um com o outro, e pronto. Pronto, é a família que está sendo organizada agora. Somente a morte, então, tem o direito de separar. Pois bem, nesse plano original de Deus, há uma coisa muito interessante. É que está faltando observação, está faltando entendimento do desejo das famílias, certo? Mas infelizmente, nos nossos dias, o conceito de permanência está minado pela ideia do ficar, vamos ficando até que dê certo, né? Para ver se dá certo, é isso? Então essa é uma ideia também materialista, errônea do casamento. Ficar, vamos ficar, vamos ver se dá certo. Se não der certo, aliás, se não me engano, no ano passado, uma deputada da Alemanha, entrando com um projeto no Senado, certo? Propondo que o casamento devia durar 7 anos. Completados 7 anos, se houvesse como entendimento, então reformaria o contrato. Se não, separaria normalmente, pronto. E eu fiquei pensando no que é o casamento hoje, né? Você casa hoje e divorcia amanhã. Então eu fiquei pensando, esse projeto é ilegal, mas pelo menos é mais ético. Que pelo menos você tem que ficar com a esposa ou com o esposo 7 anos pelo menos, né? Você não pode separar antes. A lei não permitiria você separar antes, só depois de 7 anos. Certo? Quer dizer, está errado. A permanência é até que a morte separe. Mas o fato é que essa deputada estava entendendo que o casamento estava virando assim, alguma coisa muito comum, muito banal. Então vamos fazer um projeto para que ele dure mais tempo. Certo? Pois bem, unir é um processo crescente, é no caminhar juntos, enfrentando as dificuldades, as intempéries da vida, que o casamento cria fôlego para continuar junto. Nós já pensamos nos problemas de hoje, que estão na nossa casa, estão na sociedade, nós estamos enfrentando todo dia. Os irmãos já pensaram sem condições de vencer todos esses problemas e ficar junto? Né? É problemático mesmo. Então veja bem que esse unir é uma circunstância especial que nós temos de caminhar juntos, vencendo problemas, vencendo dificuldades, matando um leão cada dia, como diz a gíria, né? Para que o casamento crie fôlego para continuar juntos. Senão, a separação se aproxima mesmo. Caminhar junto não é fácil. Hoje, todos sabem que caminhar juntos não é tarefa fácil. Há muitos problemas, muitas dificuldades, né? Deus colocou um ao lado do outro como companheiros. Nenhum tem o direito de achar que o outro deva dar mais do que pode dar. Esse é um dos problemas também que a família enfrenta, que o casamento enfrenta. É a pessoa entender que o outro é obrigado a fazer a sua felicidade. Não. Você casa para fazer a felicidade do outro. É assim que é casamento. Certo? Você não pode esperar que o outro faça a sua felicidade. Certo? Porque você tem que ser feliz fazendo a felicidade do outro. É assim que funciona o casamento. Então, se você espera do outro que ele não pode dar, pronto, aí começa a vir os equívocos.
Começa a vir as coisas que não interessam no casamento, que vão trazer um desgaste maior e daí a pouco a separação. Então, meus irmãos, daí os desencontros, desajustes, etc, e por fim, o divórcio está minando as nossas casas. Mas em terceiro lugar, qual é o outro verbo? É o tornar-se. Tornar-se. Né? Os dois, uma só carne. Você pode pensar nisso aqui? Claro que é simbólico, né? Mas qual a teologia desse tornar-se? Né? Para mim está aqui o princípio básico para determinar quem é mais importante na casa. É o homem ou a mulher? Quem tem mais autoridade na casa? É o homem ou é a mulher? A sociedade diz que é o homem, não é? Inclusive o homem ganha mais que a mulher, não é assim nas empresas, né? O homem ganha mais que a mulher ainda, né? A mulher está inferiorizada ainda no salário. Ela pode ser tão competente quanto o homem, até mais, mas o salário dela é menor, né? Então, essa é a base da sociedade, mas não é a base bíblica. Não é a base bíblica. Porque quando vamos ao açougue, meus irmãos, vocês que comem muita carne, né? Chega lá para comprar carne comigo, vocês sabem que tem vários tipos de carne, né? Não vou falar porque vocês comem mais carne, porque vocês sabem mais do que eu, né? Então, vários tipos de carne assim. Mas a Bíblia não diz que tipo de carne seria Adão e Eva, diz. Lá diz que os dois serão uma só carne. Então nós entendemos que pode ser picanha ou carne de pescoço, né? Mas igualzinho para os dois. Igualzinho para os dois, não é isso? Nada de picanha para o homem e carne de pescoço para a mulher, não é assim? Mas na sociedade é assim. O homem é picanha ou é filé mignon e a mulher é assim, né? Uma carne mais inferior. Não é assim que é na sociedade? Mas na Bíblia não é. Eu já discuti isso aqui, já fui atrás, porque há um conceito até de alguns que defendem na Bíblia que o homem é superior à mulher. Eu não entendo assim. Então, se os dois têm uma só carne, os dois são iguais. Os dois são iguais em autoridade, iguais em comando, iguais em manter a casa, iguais em criar os filhos, iguais na palavra. Um não tem palavra mais do que o outro. Ninguém manda. Ninguém é mais importante. Ninguém é mais do que o outro na família, quando é baseado aqui nesse versículo: deixarão pai e mãe, serão os dois uma só carne. Os dois uma só carne. Então, meus irmãos, esse é o processo aprovado por Deus. É isso. Na criação, na formação dos filhos, na manutenção da casa, a mulher está presente também. Aliás, hoje é muito comum, às vezes, o homem está desempregado e a mulher está bem empregada, não é assim? É ou não é? Olha, hoje, muitas vezes, a mulher está mantendo a casa. Mas há algum pecado nisso? Não. Isso é uma honra, isso é uma beleza, não é? Que bom, que agradável que a mulher traga mais um pouquinho de dinheiro para casa, ou até mais do que o meu, que beleza. Agora eu vou achar ruim disso. Vou largar a mulher porque ela ganha mais do que eu. Lá na Inglaterra isso aconteceu, né? Uma das causas do divórcio era a mulher ganhar mais que o marido. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que chegaram a essa conclusão que era uma das causas do divórcio. A mulher ganhar mais do que o marido, mais que idiotice, né? Desculpa a expressão. Certo? Então, meus irmãos, o tornar-se dos dois uma só carne oficializa a intimidade que é esperada e desejada, que muitas vezes é quebrada antes da hora. Aqui está um ponto importante desse unir, poder se tornar-se, não é tornar o casamento, oficializar aquele momento de encontro, de união conjugal, que muitas vezes é quebrado antes, não é? Esse é o processo aprovado por Deus para casamento. Quaisquer procedimentos contrários a isto, está errado. Não é aprovado por Deus. Amor livre, fornicação, sexo antes do casamento, adultério, lesbismo, gayismo, etc. Não tem aprovação bíblica. Nós temos que entender isso do ponto de vista bíblico, que muita coisa que o Senado está aprovando hoje, que o Congresso está aprovando, não tem fundamento bíblico. Mas às vezes nós até ficamos aprovando também muita coisa que está por aí, erradamente. O quê? Mas o quarto verbo, né? É o verbo de Jesus agora, né? Ajuntar. Ajuntar. Ajuntar aqui não quer dizer que vai juntar e pronto, vamos se casar. Não é isso, né? Esse cumprimento, Jesus está cumprimentando unir do Velho Testamento. Deixará o pai e mãe e unirá a sua mulher. E aqui Jesus disse: o que Deus ajuntou não separa o homem, mas o que Deus ajuntou legalmente. Certo? Aqui está tratando de legalidade do casamento, legalidade da família. E aqui eu faço uma pergunta, meus irmãos: será que todo casamento, todo casal foi juntado por Deus? Claro que não. Você vai comungar comigo que nem todo casamento é
ajuntado por Deus. Sabe? Há muitos casamentos mal arranjados, mal planejados, sem reflexão. Não é isso? Casamento de última hora. Esse tipo de casamento não foi ajuntado por Deus. Veja bem, o casamento ajuntado por Deus está sujeito à falência. Não terá estabilidade. Não terá estabilidade. E por quê? Primeiro, porque falta observar os princípios e valores que no passado norteavam o casamento. Os irmãos sabem que no passado, quem é mais antigo aqui, da minha idade, por exemplo, a gente não via tanto desquite ou tanto divórcio como hoje. Por que não havia tanto desquite e tanto divórcio antigamente? Porque os casais tinham um compromisso um com o outro. Tinha aquela realidade dos princípios que regem o casamento, que regem um companheirismo entre os dois. Então era uma vergonha a separação. Era vergonhoso separar-se. Hoje não. Hoje parece que até é glorioso separar-se, não é? Ontem eu estava vendo aí a biografia do nosso compositor, escritor, cantor, Vinícius de Moraes, os 100 anos dele ontem. Casou 9 vezes, meus irmãos. Ganhou daquele cantor também, que casou 7, 8 também. Fábio Júnior, não é? Sabe casar? E morreu com 66 anos, né? Eu estou com quase 80 com uma mulher só ainda até hoje. Veja bem, e ele casou já 9 vezes. É brincadeira? Gostava de mulher mesmo, né? É brincadeira. Eu tenho a impressão que tem 2, 3 meses, você não se mais tchau. Uma mulher não aguentava o cara, só pode, né? E tudo bem, vamos por aí. Mas o fato é que falta observar princípios, observar valores. Mas quais são esses valores? São muitos, irmãos. Respeito, consideração, compreensão, perdão. Tudo isso são os valores da família que regia a família antigamente e que hoje não são valores mais. Não é que perderam a importância. Nós que não temos observado mais esses valores. Certo? Mas o segundo ponto, porque o casamento que Deus não juntou não tem vida própria, é por falta de compromisso com o cônjuge. Isso é comum hoje também, né? Falta de compromisso um com o outro. Hoje, o que nós vemos dos casais? É a era do individualismo. O casal não entende que além do amor, é preciso comprometimento com o outro. Comprometimento até que a morte separe. Certo? Tem dificuldade, tem problema, não se entende, mas o fato é que o compromisso está aí. Tem que ter compromisso. Você fez isso no altar, quando casou. Comprometeu-se a cuidar do outro até que a morte separe. Você não pode fugir disso, certo? Então hoje vivemos o quê? Individualismo. Cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem a sorte de sair, tem a sorte de chegar, não é assim? Não se tem tempo mais para o outro. Isso dentro da família, não é assim hoje? Não se tem tempo para o outro. Dificilmente hoje uma família tem o privilégio de almoçar ou jantar juntos, é ou não é? Dificilmente hoje uma família tem o privilégio de ir almoçar ou jantar juntos, ou até passear juntos. Não tem, a sociedade hoje não permite mais isso. E aí acopla o individualismo. Então com isso eu fico mais individualista, fico mais independente, fico mais sozinho. Eu sou mais eu, não interessa o outro. É assim que nós vivemos. E vamos caminhando assim. Mas será que está certo? Mas será que é assim que Deus nos quer? Não. Esse tipo de vida está esfacelando a família, principalmente a que Deus não ajudou. Mas em terceiro lugar, porque falta Deus também, né? Então o casal que Deus não ajuntou, primeiro não convida Deus para morar junto. Isso é realidade. Se não foi Deus que ajuntou, por que vai convidar Deus para morar junto? E se Deus não mora junto, os problemas são maiores, avolumam-se, e daí vem o desgaste e a separação. É isso que está acontecendo, porque Deus não está presente, Deus não faz parte dessa família, Deus também não juntou essa família, então Ele não abençoou também. Então, meus irmãos, esse é o casamento que vai à falência com muita tranquilidade, porque falta Deus. Deus não está presente nessa família. Uma pesquisa na Inglaterra sobre as causas do casamento chegou as causas do divórcio, chegou-se à conclusão que um dos fatores era a falta de Deus. Era falta de Deus. Outro que já falei, era a falta de a mulher ganhar mais, não é? Mas a falta de Deus também pesou, ou pesava, quando o casal queria separar.
Então não é um fator só que leva o casamento à falência, são vários fatores, porque quando é Deus que ajunta, Ele abençoa, cuide e protege. Então, meus irmãos, os casamentos que chegaram às bodas de ouro, que beleza, né? Sem dúvida são casais que observaram os princípios, os valores, incrementaram o amor, compromisso e convidaram Deus para morar junto. Casamento que não convida Deus para morar junto, que não obedece, não observa os valores que norteiam o casamento, então esse casamento não tem durabilidade, ele vai à falência. Nos meus 50 anos de ordenação pastoral, eu fiz poucas bodas de ouro, poucas cerimônias de bodas de ouro. Porque não é fácil aguentar o outro 50 anos, não é? Eu fiz muitas bodas de prata, né? Isso perdi as contas. Mas bodas de ouro eu fiz 4, 5, 6, foram muitas, em 50 anos. Porque não é fácil uma boda de ouro. Não é fácil chegar a 50 anos juntos. Lá na minha casa, minha esposa é uma heroína. E eu sou um herói. Sabe por quê? Porque dia 7 de março, do ano que vem, ela vai completar 50 anos me tolerando e me aguentando. Certo? Mas eu vou completar 50 anos também só com ela. Né? Só com ela. Eu não arranjei outra dela. Tá bom? Então, eu sou herói por isso. E ela é heroína porque me aguentou. Então eu acho que aguentar 50 anos o outro é um processo tremendo, importante. É um privilégio. Nós chegamos 50 anos de casado. Ela tem visto até 60, 70 anos alguém, mas um ou outro na vida. Né? Porque na realidade 25, 28, 30 anos, o pessoal já está enjoado do outro. Vamos renovar a casa, né? Vamos renovar o estoque, porque não está dando mais para ficar junto, né? E parte para outro. É assim que está acontecendo. É ou não é? Não estou falando nada demais, estou? Então veja bem. Então, esse ponto aqui, né? Traz uma coisa muito importante para nós entendermos que o casamento tem que durar. Tem que durar. Ah, tem problemas? Tem dificuldades? Tem. Mas elas são vencíveis. Se nós acreditarmos que Deus nos ajuda a vencer os problemas. Né? Quando o outro começar a brigar com você fica quieto, pronto. Né? Você fala muito, você fica quieto, não dialoga na briga, porque aí não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas, outro fator importante que eu levantar para esse ponto aqui. Para terminar, eu falei muito, né? Concluo falando do papel e tarefa da família cristã hoje. Será que a família cristã tem papel? Tem tarefas hoje a cumprir? Tem, meus irmãos, e muitas. Eu vou apresentar apenas 3. A primeira é viver em amor e compromisso um com o outro. Viver em amor e compromisso um com o outro. Mas se faltar o amor, tem o compromisso. E às vezes o amor acaba, né? É assim? Infelizmente. E pode acabar. Certo? Mas o compromisso não pode acabar. Não pode acabar. Porque é compromisso. Certo? Então, a durabilidade do casamento pode estar aqui. Né? E é justamente aqui que às vezes o casamento não tem durabilidade. Porque falta amor, aí não obedece o compromisso. Aí pronto, não tem jeito mais. Tem que acabar mesmo. Então, meus irmãos, se a família hoje desejar viver até que a morte os separe, precisa estar amparada e fortalecida do poder de Deus. Faltando o poder de Deus na família, ela não tem sustentação. Ela torna-se vulnerável. Então, o que poderá acontecer com a minha família se eu não tiver Deus? Se eu não temer a Deus? Se eu não buscá-lo? Se eu não achar que Ele é que comanda não só a minha vida, mas o casamento, a minha esposa e a minha família, então esse casamento não pode ir à frente mesmo. Ele só irá à frente se ele estiver munido desse privilégio de ter Deus junto com ele. Somente assim, esse casamento terá condições para vencer as agências do mal que estão rondando a nossa casa todo dia. As agências do mal estão aí todo dia rondando a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhos que ele fiz. E por fim, segundo ponto, aliás, né? A segunda tarefa e papel da família é testemunhar o nome de Cristo para a vivência conjugal. Como isso é difícil, né? Quanto mau testemunho para a vizinhança, né? Emprega, às vezes, né? Barraco que famílias evangélicas criam, né? Mau
Nós estamos dando testemunho da nossa vida conjugal para aqueles que estão olhando para nós? Então aqui está o ponto fundamental, porque quando falta o poder de Deus na família, então falta tudo. Não damos testemunho nenhum, damos um péssimo testemunho, porque Deus não está presente no nosso casamento, na nossa família, e nós então perdemos a estribeira, como a gente diria na gíria, perdemos o controle, perdemos o autodomínio, e falamos até o que não deve, e aí começam então as desavenças. Então, meus irmãos, recebereis o poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Essa era a norma da igreja primitiva, ter autoridade para sair, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Jesus disse aos discípulos: fique aqui em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Vocês não podem sair daqui sem o poder do Espírito Santo. E a família também não pode sair sem o poder do Espírito Santo também hoje. Ela está vulnerável se ela desprezar ou prescindir dessa presença de Deus na sua vida. Ela só estará assegurada se esse Espírito Santo estiver dominando a casa, estiver orientando, apesar dos problemas, apesar de tanta coisa que pode acontecer numa casa, mas ele está junto. Ele está junto para dirimir os problemas e ajudar a resolver e o casal continuar junto. Sem o poder de Deus, a família é vulnerável. E a terceira tarefa, meus irmãos, é criar filhos sadios no corpo, no espírito e na moral. Ah, mas como isso é difícil hoje também, né? Eu não tenho filho pequeno mais, mas tem neto, né? Mas como é difícil, né, criar filhos hoje, né? Eu lembro, antigamente, criava-se 12, 15 filhos, né? Na maior tranquilidade, assim. O meu pai fez 11 filhos. Eu sou o mais velho, né? O mais bonito deles, né? Eu veja bem. Eu lembro da nossa criação lá na roça, lá no sítio, né? A gente, até os 8, 10 anos, dava nula pelo terreiro lá. Ninguém se incomodava, beleza? Né? Tudo era festa, né? Isso era uma festa, mas hoje, criar um filho hoje, com essa correria da sociedade, com esse desgaste do consumismo, né? Com essa falta de você ter recursos para comprar isso, para comprar aquele outro, até produto, você vai no mercado, você fica maluco de tanto produto que tem. No meu tempo, você ia tomar banho com sabão de soda, né? Feito lá de abacate, lá de sei lá de quê, de porco, e pronto. Hoje você não pode fazer mais isso. Hoje você vai no mercado, você não sabe quem que compra mais. É tanto perfume, é tanta coisa, que você fica maluco. E eu pergunto, isso aumenta a vida? Isso aumenta você viver 80, 100 anos? Será que aumenta? Então, meus irmãos, tudo isso é consumido. Tudo é consumido, né? Tantos produtos que você tem que comprar, ou que você está atrás. Ah, esse eu não quero, esse eu quero esse aqui, esse é melhor do que aquele. Isso tudo é desgaste, isso tudo desgasta a família, não é? Tudo desgasta a família. É tanta coisa para você ver, você andar atrás. Então, meus irmãos, sem esse princípio, você também não vai ter filhos sadios, nem no corpo, nem na moral, nem no espírito. E hoje pode ver que até as famílias evangélicas estão perdendo seus filhos. Não estão tendo condições de ganhar os próprios filhos. Por quê? Uma, quem sabe, é a falta da presença. Outra é até a falta do amor, falta do diálogo, falta de uma opção de coisas. Né? Pai e mãe estão trabalhando fora, não tenho nada contra isso aí. Mas o fato é que às vezes eu fico ficar meio sozinho com a televisão, ou com um colega, ou com um amigo, sei lá quem, pronto, isso já vai criando um problema de desviar e não ser um cristão depois, e nem um bom cidadão. Então, esse é um princípio. Pesquisa na FEBEM, já há um tempo atrás, constatou-se que grande parte dos delinquentes eram filhos de famílias evangélicas. Que tristeza, né? O que faltou essas famílias? O que faltou esses pais? Provavelmente faltou Deus também. Esse é o principal que deve ter faltado, essa orientação divina, para que eles soubessem ter mais compromisso com os filhos também. Saber onde andam, para onde vão, o que estão vendo, quais são os seus amigos, quais são os seus colegas. Tudo isso é importante nessa formação da família. Mas não esqueçamos que o poder de Deus deve estar presente na família, para ser vencedora. Sem Deus, nós não somos nada, nós estamos perdidos. Então temos que estar conscientes que, faltando Deus nas nossas casas, estaremos sujeitos também à falência, e que Deus nos ajude que isso não aconteça. Amém? Então Deus abençoe. Que as famílias aqui da Filadélfia tenham essa coragem de convidar Deus para morar com você, para morar na sua família, morar na sua casa. E só assim você vai ter condições de vencer barreiras, vencer problemas e vencer dificuldades. Amém? Amém. Vamos lá. Ó Deus,
nós te agradecemos este momento especial de interpretação da Tua Palavra, de orientação à família que está tão desgastada hoje. Nós te pedimos a Deus que Tu a protejas como tens protegido. Muito obrigado porque nós vivemos em família, mas família cristã, não uma família qualquer. Muito obrigado pelo dom da fé, pelo dom de podermos te buscar constantemente, de podermos reconhecer também as nossas falhas e de poder também reconhecer que precisamos pedir perdão um ao outro. Muito obrigado, meu Deus, por este momento de louvor, de adoração, de edificação, de confraternização, e que Tu abençoes cada família que aqui se encontra, que não puder estar, que não falte a Tua bênção também. Orienta o Teu povo para que eu te busque sempre, porque a Tua palavra diz: buscai-me e viver. Sem a busca de Deus na vida, nós fracassaremos. Faz, ó Deus, que todos nós tenhamos o espírito de buscar, de entender que temos que ser submissos à soberania daquele que criou todas as coisas e as mantém. Fica com a igreja, fica conosco. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.